há uma série de razões, né? Isso é parte da vida. Nós temos clamado, incessantemente clamamos, né? Clamamos até domingo passado, pela cura do nosso irmão, colega, pastor Diocélio. Um homem saudável, 63 anos, 3 filhos, 2 rapazes, uma moça, 5 netos, 2 mais chegando agora, antes do final do ano. Alguém que, disciplinado, que ia à academia todos os dias, todos os exames, excepcional. Ele, 3 semanas e um dia, ele teve o aneurisma, o AVC, o que alguns disputam, e 3 semanas e um dia, ele descansou no Senhor. E nós lutamos, sei que a família lutou, nós como igreja lutamos. Então, algumas observações que eu gostaria, mesmo que talvez aperte um pouquinho o tempo, mas fazer as colocações, algumas coisas que eu aprendi aqui, que eu queria trazer de volta. Nós não temos nenhum controle sobre o nosso amanhã. Nós não temos controle sobre o hoje. Por isso a urgência de nós termos nossa vida segura, nos fundamentos, o alicerce do Senhor. Só Deus que sabe o amanhã. Nós podemos, Tiago fala assim, não faça plano, não diga que amanhã eu vou fazer isso, a semana que vem eu vou fazer aquilo. Diga, se Deus quiser. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Durante os últimos meses, o pastor Diocélio estava muito... nós fazemos parte da mesma denominação, temos uma rede de igrejas de língua portuguesa dentro da igreja americana, e eu tenho o privilégio de estar coordenando esse movimento nesses anos. Então, os projetos de plantar novas igrejas. E ele já tem um sonho, que ele vem já me falando ao ouvido sobre o Texas. Ele tem um filho casado, morando lá. E a oportunidade de mais uma igreja. E as portas se abriram assim de maneira extraordinária. Então ele foi já 2 meses, estava escalado para ir o 3º mês, para arrebanhar o povo. Voltou cheio de gás. E nós falamos quinta-feira, na sexta-feira, sobre planos. Ele queria planos para ontem. Eu falei, isso custa, demora. Então fizemos planos. E ficamos na terça-feira de falarmos, né? Então, chegou na segunda, ele mandou uma mensagem para mim de text message. Então, eu brinquei com ele. Eu falei, hoje eu não falo porque é meu dia off. A gente fala amanhã. E na manhã, 6 horas da manhã, eles estavam se preparando para ir para a academia. Ele falou para a esposa, me espera um pouquinho, eu vou bater um e-mail, mandar e já a gente sai. Ela ouviu a cadeira, um barulho de uma cadeira caindo, ele havia caído, pensaram que ele caiu, bateu a cabeça, mas já era. Tá? Quarta-feira eu ouvi. Ele estava paralisado de um lado apenas, mas eu fui ao hospital. Então eles me colocaram numa posição que ele me enxergou. E ele falou, Renato, falou meu nome. E a esposa, para animar o cérebro dele, perguntou, qual foi o assunto que vocês se comunicaram ontem? E ele falou, Texas. Ele se lembrou. Foi a última coisa que eu ouvi dele. Quer que eu dê um ponto? Nós temos que estar preparados, irmãos. Só o Senhor sabe o dia de amanhã. Onde é que você está? Adiando o quê? Planejando o quê? Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de nós acertarmos as nossas coisas com o Senhor. Ele é gracioso, perdoador, compassivo. Às vezes eu fico assim, pensando com as pessoas que eu falo sobre ministério durante o verão. Eu falo, depois que o verão acabar, a gente recomeça. O ministério nunca para, gente. Servir ao Senhor, o seu reino, porque isso vai ser eterno. O resto é passageiro. Não adia. Segunda coisa que eu vi. Planeje. Você que é pai de família, mãe de família, planeje os seus dias finais. Uma grande angústia do primeiro dia foi que os médicos, a equipe médica queria que, logo que disseram, não tem mais jeito. Eles não têm a fé. São apenas consciência. Precisa desligar, ou devem desligar a máquina de respiração, coisas assim. Naquela luta. Então foi muito importante que a família fez de tudo, perseverou até o final, né? E não desligaram. Os procedimentos não deram certo e eventualmente o seu coração parou, mas foram lutando até o final. Mas o que foi que eu percebi como pastor e como amigo? O desespero aumenta muito quando não há preparação. O que a gente faz, pastor? Desliga ou não desliga? Eu não posso responder isso para você. Depois do falecimento, a gente sepulta ou a gente pode fazer cremação? Eu não posso responder isso para você. Minha esposa e eu já combinamos. Olha, no dia que eu falecer,
aquilo ali é apenas casca, eu já estou com o Senhor. Então, o mais rápido possível. Eu não gostaria que houvesse um velório. Tem um culto de celebração, uma celebração. Se voltar a trabalho, porque uma das opções era mantê-lo vivo por meses a fio, até que Deus interviesse. Mas sem saber. Eu falei, por favor, eu não quero que a minha família tenha essas preocupações. Mas essas decisões só podem ser feitas por nós. Não é complicado, gente, deixar um testamento. O que eu gostaria que fizesse? Em caso isso aconteça comigo. Aliás, quando você passa por cirurgias, eles sempre perguntam, você tem um living will and testament? A maioria de nós diz, não. Eu queria aconselhar, faça um. Morte física é apenas transferência para quem está em Jesus para uma vida eterna, gloriosa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, está no seio do Senhor. É maravilhoso. Paulo falou que é muito melhor estar ausente do corpo. Mas então prepara, independente, se você, pai de família, mãe de família, alguém que é responsável por outros, prepara essas decisões. Isso facilita para os outros. E no processo, prepare também para o seu funeral, decida. Gente, eu fico assim assombrado com os custos. Para cremagem, um caixão, $1.700, imagina isso. Eu não vou parar de falar, senão eu vou falar bobagem das funerárias, né? Mas o meu ponto é que, por que eu preciso de um caixão de $1.700 se eu vou ser queimado? São coisas que podem ser usadas. Então faça isso, prepare essas coisas. Você não sabe o dia. Acerte o seu caminho com o Senhor e faça isso. O último é apenas um conselho, ok? Na quarta-feira da semana, quando ele fez os procedures, a esposa dele, usando o telefone dele, mandava mensagens. Foi a mensagem que eu passava para adiante, né? E a última mensagem, por volta de 4 da tarde, uma gravação em áudio, estava excelente, entusiasmados, foi tudo bem sucedido. Ele fez uma traqueotomia, o outro tubo no estômago, e ele ia ser transferido para uma long-term facility. Estava excelente, você notava no som de voz. Foram para casa descansar. Um jovem da igreja, filho de um dos presbíteros, foi para dar um descanso, né? Sempre tinha alguém presente. E o Jonatas. Então, quando chegou, por volta de 7h30, 8 horas, né? Eles notaram que depois da procedure, a pressão começou a baixar pouco a pouco. E quando finalmente tiveram a intervenção, já não deu mais certo. Por volta de 8 e pouquinho, ele faleceu. Era mais ou menos 8h15, 8h20, eu recebi a chamada de um dos filhos falando, papai descansou. Mas ele disse assim, pastor, não coloque nada, não faz um posting, não coloque mensagem, porque eu estou no trabalho em Morristown, quero ir para casa falar com a minha mãe em pessoa. Rapidamente, me mudei e entrei no carro. Irmãos, eu não tinha dirigido um pouquinho, começou no carro a pipocar as mensagens, pessoas já anunciando o falecimento do pastor. Meu coração apertou porque um dos grupos é um grupo que ela estava no telefone do esposo. O clamor, a angústia que veio no meu coração, se ela abrir esse telefone e saber através de um posting que o seu marido faleceu. Isso não é culpa, gente, mas nós temos uma tendência, dedinhos que ficam tremendo aí. Gente, respire fundo. Cuidado passar coisas adiante. Eu vi posts, não foi do nosso grupo, mas posts de informações incompletas, errôneas. Essas redes sociais nos ajudam, mas cuidado para não se tornar um instrumento de sofrimento na vida de outros. Esperem a família fazer um comunicado. Fulano, ok, fulano. Nós vamos. De novo, você não tem culpa. Nós, como grupo, precisamos aprender sobre isso, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que ajudou, né? São coisas que nós precisamos e simplesmente falar. Nós havíamos inicialmente planejado fazer o culto aqui de memorial, hoje às 4 horas da tarde. Eu entendo a família, a mãe principalmente, os filhos talvez menos um pouquinho, porque eles fizeram os preparativos aqui. Mas a sua igreja é uma igreja mais simples, menor, aqui mesmo, na East Kinney. Temos informação no dia 17, às 4 horas, 17 da East Kinney, preferindo fazer o culto do jeitinho deles. E nós vamos honrá-los,
vocês foram generosos muito, com muitas coisas. Nós temos muito alimento que nós vamos levar para refreshments, vamos transportar isso para lá. Se Deus quiser, eu estarei lá às 3:30 da tarde. Tem alguns que estão me acompanhando para ajudar. Várias pessoas estão vindo para... Nós vamos estar ali para celebrar a vida do reverendo Diocélio Rodrigues Leal. Seja bem-vindo. Havia um problema de estacionamento, foi resolvido. Amplo estacionamento. Havia um problema do ar-condicionado, resolvido. Então todos os obstáculos foram resolvidos. Então o culto será às 4 da tarde, celebrando ali aquela coisa ali. Amém? Vida transformada. Rapidamente, eu quero fazer algumas colocações. Lembre-se que eu falei que tem que ser assim, né? Você olha para a palavra de Deus, é como um espelho, vê o que eu preciso acertar na minha aparência e tudo mais, né? Voltando, isso está lá no livro de Atos, capítulo 2. Eu não posso entrar em detalhes, capítulo 2, versículo número 22. E lembranças, vou apenas pegar essas partes amarelas. Se você quiser ouvir o resto, vai no canal do YouTube, CCP Sermon, você pode ouvir toda a explicação. Mas Atos 2, 22 diz bem claro para nós: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus. Ou seja, o Senhor está dizendo, Deus do céu. Quando Jesus foi batizado por João Batista, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu na forma de pomba sobre ele, mas a autoridade veio lá de cima. Este é o meu filho amado, em quem me compraz. O Senhor fez isso mais de uma vez, na transfiguração também. Este é o meu filho amado, ouvi-o, obedecei-o. Então Jesus, quem é o Jesus que nós adoramos? Ele é aquele que foi aprovado por Deus. Agora vem aqui uma palavra dura. O evangelho é assim, ele vem com uma má notícia e depois vem com uma notícia boa. Eles disseram, vocês o mataram. Irmãos, não dá para esconder esse fato. Jesus foi à cruz por você, por mim. Foi nossos pecados o levaram à cruz. Não tem que ficar dando rodeios e dando mais. Ele está ali e nós temos que nos lembrar disso. Porque se nós nos esquecermos disso, Jesus morreu, fica tão distante. Todos os meses aqui na CCP fazemos a Santa Ceia. Quando partimos o corpo, a gente nota que eu quero aquele pão bem duro, né? Para partir você sentir. Ele foi transpassado, ele foi morto, por quê? Por você e por mim. Porque essa compreensão vai ser a mola, vai ser o poder que vai me fazer ter gratidão, compreender a grandeza, a profundidade. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um relacionamento com um Deus, o Pai, que deu seu Filho, não poupou seu Filho, somente para perdoar você, a mim, e abrir o acesso a Ele. Isso é maravilhoso, não posso esquecer isso. Foi por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no alto do Calvário. Por mim morreu Jesus. Temos que saber disso. Mas, há uma boa notícia. Deus o ressuscitou, aleluia. O Senhor não permitiu que ele ficasse ali no túmulo. E também, ele ressuscitou esse Jesus e o exaltou. Ele foi na frente, abrindo o caminho para nós. Ele o exaltou, ele está sentado à direita do Pai, entre outras coisas, intercedendo por nós. Acho que Deus não esquece das coisas, mas às vezes o Senhor fica bravo comigo, né? Renato, quantas vezes que você vai fazer o mesmo erro, tomar o mesmo mau passo? Aí quando Deus fala, eu vou te dar um castigo, aí Jesus fala assim, pai, peraí. Eu dei a minha vida por ele. Aí o pai, ele tem razão. Deus não tem esse tipo de memória, mas imagina essa cena, porque ele fala que ele intercede por nós constantemente. Ele está à direita do Pai fazendo isso. Agora, ele não só intercede, está sentado à direita do Pai, mas ele derramou. Esses meus filhos agora pela fé, aqueles que colocaram a sua confiança em mim, estão lá sozinhos no mundo, não vou deixá-los órfãos, vou enviar o Santo Espírito, e o Santo Espírito vai estar com eles, lembrando o que eu ensinei, ajudando-os, orando por eles, orando com eles, capacitando-os para fazer a obra missionária, aqui, onde seja. Então, tudo isso Deus fez, só lembrando, né? E fala também para nós que Deus o fez Senhor e Cristo. Nós andamos do jeito dele, debaixo da ordem dele. Por isso, quão importante é conhecermos as Escrituras. Por quê? Porque aí nós podemos obedecer aquilo que ele faz. Mas aí entramos naquilo que nós começamos e não deu para terminar. À vista disso, quanto a isso, desde que são todas maneiras de dizer o seguinte, baseado no que foi falado até agora,
Como é que a minha vida vai ser? Olha o espelho. Chega na frente do espelho e se olhou, olha, tem que pentear o cabelo, tem que colocar maquiagem para as irmãs, tem que fazer isso, né? E se olhou. A palavra de Deus fala assim: já que tudo isso aconteceu, eu entendo o que Jesus fez por mim, o que Deus fez com ele, como é que a minha vida vai ser? E ele fala, primeira coisa, no espelho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que despir-me do velho homem, ou seja, da natureza antiga. Ela precisa desaparecer. Eu não posso andar, continuar, eu venho como estou para Jesus, mas a minha vida é transformada imediatamente espiritualmente. Agora o comportamento muda. E eu preciso começar por onde? A serem renovados pelo modo de pensar. Onde começa tudo? No modo de pensar. No livro de Tiago, lá no capítulo 1, 13 a 15, você pode olhar, mostra o ciclo do pecado. Onde o pecado começa? Eu vi, pensei, maquinei, entrou no sentimento, executei. Onde a gente para de pecar, onde o primeiro lugar de transformação tem que ser aqui. Na mente, não. Esse era o antigo pessoa que eu era. Agora eu já sou uma nova criatura. Não vou fazer isso, não vou por aí. Não é assim que funciona, né? Então, que sejam renovados no modo de pensar. Em Romanos 12, okay? Romanos 12 fala assim para nós: portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto. Você quer adorar a Deus? Esse é o culto de adoração racional a Deus. Olha só como ele é claro. Não se amoldem, não copiem, não imitem os padrões deste mundo, mas renovem-se, transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisa haver uma transformação da nossa mente, nos valores, no uso dos recursos, no uso do tempo, nos relacionamentos. Como é que eu trato? O que eu faço? E ele continua dizendo para nós mais coisas, né? Eu creio que eu parei aqui. Revertir-se, joga fora o antigo, coloque o novo, criado para ser semelhante a Deus. Pastor, eu não sou Jesus. Não, você não é Jesus, mas Jesus habita em você, através do Espírito Santo. Romanos 8, 28 até 30 fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque aqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles a quem ele chamou, conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Jesus é a obra-prima ali, a planta, e Deus está aqui só trabalhando a minha vida para ser igual a Ele. Então nós não podemos dizer, eu sou assim. Não tem esse negócio, eu sou assim. Eu era assim, mas agora eu sou uma nova criatura no Senhor Jesus. Há uma transformação no jeito, nas respostas, nos relacionamentos. É impressionante que a maioria das cartas do Novo Testamento tem a ver com relacionamento entre irmãos. Era um problema naquela época, continua a ser um problema hoje, porque irmãos, às vezes nossa tendência é agir como nós agimos antes. Não vou levar desaforo para casa. Parece bonito isso aí, mas isso não é bíblico. Mexeu comigo, dou o troco. Isso lindo, mas isso não é bíblico. O Senhor fala sempre conosco: como eu trato você, você trata os outros. Como eu perdoo você, você perdoa os outros. Deus falou mais claro ainda, lá em Mateus 6, né, de 9 a 14, fala assim: e se você não perdoar os outros, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Fim de papo. Se Deus falasse gíria, né? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Falei da semana passada, omitir é mentir. Se você vai omitir, omita até o túmulo. Vamos ser dramáticos aqui, né? Não omita aqui e fale ali. De jeito nenhum. Não peça para orarem com você pelo pecado do irmão e contar. Não faça isso. Isso não é bíblico também. Você e Deus, ou diretamente com a pessoa. Faça isso, né? Deixai a mentira. Irai-vos e não pequeis. Pastor, será que Deus não quer que a gente seja assim, neutro, não tenha sentimento? Não. Você vê a injustiça, você deve sentir. Mas tem um jeito de tratar com isso. Tem um jeito de tratar. Então, haja. Esse não pecar, faça da maneira correta. Faça da maneira correta. Vai, trate isso um a um. Pede ajuda. Fale para que possa fazer isso.
Tem data, né? Não se põe o sol sobre... Não permita que coisas fiquem aí se estragando. Não permita que coisas fiquem aí fazendo, né? Eu usei a ilustração do sandbagging, né? Aqui nos Estados Unidos, quando tem enchente, o que eles fazem? Pega sacos, enche de areia e vai amontoando para fazer uma barreira. Mas no relacionamento não dá para fazer isso. Às vezes a pessoa está brigando por algo, mas tem um montão de sacos de coisas acumuladas que nunca foram tratados. Não pode ficar trazendo. Não pode ficar trazendo. No casamento eu vejo isso às vezes, né? Muitos aconselhamentos, pessoas de fora vêm, procuram e tudo mais, né? Uma coisa que eu vejo assim tão constante, tão simples, tão constante, é quando um dos cônjuges não consegue deixar de falar de algo que aconteceu 1 ano atrás, 2 anos atrás. Ah, mas ele me traiu. Ah, mas ela me traiu. Ah, mas ele falou. Oh, mas ele fez aquilo. E aí? Isso é sandbagging. Você fica amontoando coisas e não resolve. Resolveu? Perdoou, jogou fora. Assim como Deus dos nossos pecados não se lembra mais, nós não vamos nos lembrar dos pecados do outro. Ah, mas o ano passado, ou o mês passado. Acaba com isso, para com isso. Vamos começar toda uma nova caminhada. Então não adie a resolução, não faça pilha, porque quando você faz isso, você dá o lugar ao diabo. Não dê uma pontinha, não deixe ele botar o pé na porta, não deixe ele plantar uma ideia, não deixe ele criar. Perdoe, confie naquele que é capaz de cuidar de você e de tudo que nós vamos fazer, né? Não dê lugar ao diabo. Agora ele fala também sobre questões práticas. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe honestamente, gente. Sejam honestos. Confie no Senhor. Eu sei que nesse país nós somos muito pressionados às vezes para omitir informações, principalmente financeiras. Tratamento médico. Se eu disser quanto realmente eu ganho, o que vai acontecer? Se eu disser quanto muito eu ganho, olha os impostos, né? Irmãos, confio no dono do ouro e da prata. Lembra, o mundo pensa de um jeito, nós de outro. Então a gente é honesto. Por quê? Porque Deus é honesto conosco. Confio no Senhor. Ele vai dar conta. Você crê que Ele não é capaz de manter a sua palavra? Há algo impossível para Ele? Você acha que dinheiro é algum problema para o nosso Deus? Confie nele sempre. Trabalhe com honestidade. Para quê? Para que você possa ser generoso, para que tenha algo para compartilhar com aqueles em necessidade. Sempre tem gente com necessidade. Concluindo então, mais um texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Isso não é para dizer o seguinte, não fale palavrão. Aliás, que palavrão não é bom, não deve falar. A boca fala do que o coração está cheio, né? Se você está falando palavrão, tem alguma coisa que lá no coração que não pertence, não é isso? É óbvio. Então não importa se, mas ele me tirou do sério, ou ela me tirou do sério. E aí? Que história é essa? Precisa haver uma transformação. Mas quando fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Ou seja, fale vida. Fale vida. Se você vai falar algo que não vai trazer vida, não fale. Se é alguma coisa que precisa ser endereçado, diga, eu estou aqui para falar contigo, porque é algo que estou observando que precisa ser endereçado. Mudou. Mas não use a boca para destruir pessoas. Gente, palavras ditas, a gente perdoa tudo, mas elas marcam profundamente. Profundamente. Cuidado. Porque às vezes a nossa palavra vem fruto do momento, da emoção. Às vezes nós nem pensamos profundamente no que vamos falar. E não é necessariamente só porque eu penso que alguém é de um jeito. E eu mencionei para vocês, né? Às vezes eu ouço coisas a meu respeito, gente, que se eu fosse crer naquilo, eu falei, eu estou liquidado. Às vezes a percepção da pessoa em relação à minha pessoa é... O que eu peço a Deus? Senhor, me dê uma oportunidade de mostrar que eu não sou. Mas cuidado com a palavra. Porque ela vem e destrói. Falem palavras só que forem boas para construir edificação, para levantar, trazer para cima. Para quê? Para que dê graça aos que ouvem, para que as pessoas ouçam e possam ser transformadas. Que mais? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, toda vez que eu não ando de acordo com a nova criatura, mas ando de acordo com a velha criatura. O que acontece? O Espírito Santo de Deus, eu dou lugar ao diabo, e o Espírito Santo de Deus se entristece. Ele nunca abandona, você não perde o Espírito Santo. Ele veio para fazer morada, e ele só vai voltar, sair quando Jesus voltar, ou quando você for se encontrar com o Senhor.
Lá, quando o pastor Diocério respirou-se o último suspiro ali, que aconteceu? O Espírito Santo de Deus foi estar com o Pai, o seu Espírito foi junto. Mas até então, sempre ali, na presença do Senhor. Não entristeçais o Espírito Santo. Você está selado, o Espírito Santo é a marca que Deus disse, esse é meu, essa é minha. Estou trabalhando com ele, estou trabalhando com ela, né? E ele conclui e diz assim para nós: toda amargura, a lista é grande, toda o quê? Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, malícia, seja tirada. Ou seja, gente, não vai sair sozinho. Moisés falou do local que estava cheio de lixo, né, Moisés? Podiam chegar, Senhor, limpa esse parque. Não, o pessoal pegou a sacos de lixo, se dispuseram fisicamente, foram lá e removeram o lixo, né? Intencionalmente, arranca tudo isso da sua vida. Pega um saco simbólico de Senhor, minha ira, minha amargura, cólera, gritaria, blasfêmias, toda a malícia, fora. Põe lá. Jesus já tomou conta disso na cruz. E ele vai chegando ao final desse texto, ele vai falando para nós assim: pelo contrário, é sempre assim, para de fazer, tira a velha criatura, põe a nova. Pega tudo que é ruim, põe o que é bom. Olha o que nós vamos ser uns com os outros. Botou o espelho. Eu estou sendo assim com meus irmãos? Se não, eu preciso trocar de roupa. Benignos. Benigno é uma bondade assim enorme. Paciente. Misericórdias. Misericórdia é o seguinte: é não dar ao outro o que o outro merece. Justiça é dar o que o outro merece. Então sejam misericordiosos, porque Deus nos trata assim. Perdoando-vos uns aos outros. Qual o padrão? Qual o exemplo? Como Deus o perdoou. Quantas vezes Deus nos perdoa diariamente? Desde a hora que eu acordo, tem hora eu paro, senão eu vou pirar, como fala, né? Se eu começar a tomar conta das vezes que Deus está me perdoando automaticamente, não daria conta. Então, como é que eu faço com os irmãos? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Capítulo 5 de Efésios termina assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício de Deus, em cheiro suave. Só para ressaltar, seja imitador de Deus. Você que é filho amado, seja imitador de Deus. Ande como Cristo, que vos amou. Faça isso como seu culto a Deus. Não porque o outro merece, não para você ser aceito por Deus, que você já o é através de Jesus Cristo. Mas faça disso um ato de adoração. E eu, concluindo com Romanos, que eu já mencionei antes, mas queria para nós aqui agora, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo bem até aí, né? Coloquei o espelho. Onde é que você está? Olhando no espelho da palavra, o que você está vendo? A graça de Deus, ela é extraordinária, tá? Eu não sei se eu sou pior que vocês, talvez eu seja. Mas todas as vezes que eu olho para o espelho, eu vejo que tem alguma coisa que está fora do lugar. E eu preciso me aproximar do trono da graça, Senhor. Aí eu de novo aqui. Sonda-me, ó Pai. Veja meus caminhos, vai detalhe por detalhe. Endireita, Senhor. Paga com teu sangue. Coloca-me no lugar direito. Me ajuda, Senhor, a não voltar a esse mesmo caminho. Quero encerrar com uma oportunidade de você. Eu não sei onde você está. Tantas palavras foram proferidas aqui hoje, né? Oportunidade de servir ao Senhor. Declaração que só nele a gente pode, o grupo de louvor pode vir, só nele a gente vai colocar o nosso fundamento. Seja qual for. Gostaria de oferecer a você uma oportunidade de encerrar esse culto aqui no altar. Se você está aqui nesse recinto, como eu, ou mais tarde ouvindo pela internet, que seja, mas você sente a necessidade de dizer: Senhor, aqui eu preciso do Senhor. Me ajuda, Pai. Eu tenho luta com perdão, tenho luta com amargura,
tenho luta com insegurança, tenho luta com relacionamento, tenho luta com o que seja.